Estudo Bíblico de Congregação, 21 a 27 de abril de 2025. Análise com pergunta e resposta. Vamos começar respondendo as perguntas dos parágrafos 8, 9. Por que o rei Agripa visitou Cesareia? King Agripa visitou Cesareia como parte de uma tradição romana que incentivava visitas de cortesia aos novos governadores. Essas visitas serviam para parabenizar e fortalecer laços políticos e pessoais, criando uma rede de contatos que poderia ser útil no futuro. Ao fazer essa visita, Agripa mostrava respeito e reconhecimento pela autoridade recém-estabelecida de Festo. Além disso, ao conversar com Festo, Agripa ficou sabendo do caso de Paulo, o que despertou sua curiosidade para ouvir o apóstolo. Essa visita não só reafirmou as práticas e protocolos do Império Romano, mas também destacou a importância dos laços pessoais e políticos no cenário político e religioso da época. 10, 11. Como Paulo mostrou respeito por Agripa e que detalhes a respeito de seu próprio passado o apóstolo revelou ao rei. Paulo demonstrou respeito por Agripa ao iniciar sua defesa, agradecendo cordialmente ao rei pela oportunidade de se apresentar. Ele ressaltou a autoridade e o profundo conhecimento de Agripa sobre os costumes e controvérsias entre os judeus, o que não só reconheceu a posição elevada do rei, mas também estabeleceu um tom de humildade e deferência. Esse gesto de gratidão e respeito evidenciou que, mesmo diante de uma autoridade tão influente, Paulo estava disposto a dialogar e compartilhar seu testemunho de forma honesta e respeitosa. Para reforçar seu testemunho e a transformação que experimentara, Paulo revelou importantes detalhes de seu passado. Ele informou que, anteriormente, viveu como fariseu, seguindo rigorosamente os preceitos de uma das seitas mais exigentes de sua religião. Como fariseu, Paulo aguardava a vinda do Messias, uma esperança que também era compartilhada por seus adversários. Além disso, ele admitiu com clareza que, antes de sua conversão, perseguia os seguidores de Jesus com extrema veemência, inclusive em cidades distantes, fato que era amplamente conhecido por muitos. Essa confissão não apenas destacava a profundidade de sua mudança, mas também despertava no rei Agripa a reflexão sobre o que havia levado um homem tão obstinado a mudar de direção. 2 e 13a. Como Paulo descreveu sua conversão? Paulo descreveu sua conversão como um evento extraordinário e sobrenatural que ocorreu enquanto ele viajava para Damasco com autoridade concedida pelos principais sacerdotes. Segundo seu relato, ao meio-dia, uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhou ao redor dele e daqueles que o acompanhavam, fazendo com que todos caíssem ao chão. Nesse momento, ele ouviu uma voz em hebraico que o confrontava. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ao resistir às aguilhadas, você só faz mal a si mesmo. Ao questionar quem é o Senhor, a resposta veio claramente quando o próprio Senhor se identificou como Jesus, aquele a quem Paulo perseguia. Essa experiência não só marcou a transformação radical de seu modo de pensar e agir, mas também simbolizou o início de sua nova missão como mensageiro do Evangelho. 2 e 13b. Em que sentido Paulo estava resistindo às aguilhadas? A expressão resistindo às aguilhadas, utilizada por Paulo, funciona como uma metáfora que ilustra sua conduta anterior, comparável ao comportamento de um animal de carga que, ao chutar repetidamente a ponta afiada de uma aguilhada, acaba por se prejudicar. No caso de Paulo, essa metáfora evidencia que, ao perseguir os cristãos, ele estava, de maneira equivocada e autodestrutiva, enfrentando a própria vontade de Deus. Ao contrário de agir conforme a orientação divina, sua ação de resistir, isto é, de se opor e combater os seguidores de Jesus, resultava em danos espirituais a si mesmo, prejudicando sua jornada de fé. Dessa forma, o incidente na estrada para Damasco interrompeu esse comportamento,
levando-o a reconhecer e aceitar a autoridade e a missão do verdadeiro Messias. Agora vamos analisar a quadro. Rei Herodes Agripa II. Pergunta 1. Quem foi o rei Herodes Agripa II e qual era sua origem? O rei Herodes Agripa II foi o último príncipe da dinastia dos Herodes, bisneto de Herodes, o Grande, e filho do Herodes que perseguiu a congregação de Jerusalém 14 anos antes, conforme mencionado em Atos 12:1. Sua origem remonta à família herodiana, conhecida por sua influência e poder na política do Oriente Próximo durante o período romano. Desde jovem, Agripa II foi preparado para assumir responsabilidades importantes, sendo educado na corte do imperador Cláudio, em Roma, onde os conselheiros o consideraram ainda muito jovem para herdar completamente o domínio de seu pai. Essa formação romana, combinada com seu legado familiar, moldou sua atuação como líder com ligações tanto ao mundo judeu quanto ao romano. Pergunta 2. Quais territórios e responsabilidades foram confiados a Agripa II durante o domínio romano? Agripa II teve uma trajetória notável de aquisição de território e responsabilidades sob o Império Romano. Por volta de 50 EC, o imperador Cláudio designou Agripa como rei de Chalcis e, em 53 EC, ele passou a governar Itureia, Traconites e Abilene. Além disso, Agripa recebeu a supervisão do Templo de Jerusalém e a autoridade para nomear os sumos sacerdotes judeus, evidenciando sua importância religiosa e política entre os judeus. Com o tempo, sob o governo de Nero, seu domínio foi expandido para incluir partes da Galileia e da Pérea, o que demonstra como sua influência aumentou progressivamente dentro do contexto romano. Essas atribuições reforçaram seu papel de mediador entre os interesses judeus e as demandas do império. Pergunta 3. Como os eventos políticos e a situação da rebelião judaica afetaram a trajetória de Agripa II? Agripa II viveu momentos de intensas transformações políticas, especialmente quando seus esforços para acalmar a rebelião dos judeus contra Roma se mostraram infrutíferos em 66 EC. Durante a revolta, ele próprio se tornou alvo dos insurgentes, situação que o forçou a se alinhar com os romanos para garantir sua sobrevivência política. Após a derrota dos judeus e com a ascensão do imperador Vespasiano, Agripa II foi agraciado com novos territórios, reforçando ainda mais sua posição política. Essa conjuntura demonstra a complexa relação entre o domínio romano, os interesses judeus e a necessidade de adaptação estratégica por parte de líderes como Agripa II, que buscavam equilibrar sua identidade cultural e sua lealdade ao poder imperial.